Olá a todos os participantes, né, a todas as participantes do nosso primeiro ciclo de palestras de formação política para os professores da educação básica. É um grande prazer retomar as nossas atividades, né, desse mês. Nós temos tido algumas palestras mensais, chegamos na metade hoje do curso, né, a palestra da Juliane, que está aqui com a gente, ela vai discutir, então, o quarto tema, fazendo uma breve retrospectiva aí, relembrando os momentos que a gente já teve nessa formação, né? A gente começou discutindo a historicidade da sociedade capitalista e da educação, então, as implicações que a realidade tem sobre a educação. Depois a gente discutiu o estado do capital e a educação que temos, né? Também tentamos situar, então, a escola pública, principalmente, aí, né, sobre a égide do Estado do capital. No último encontro, tivemos uma discussão sobre as políticas educacionais, refletindo um pouco os rumos que a educação pública está tomando, e hoje, né, nós temos aí o grande prazer de receber a nossa querida Juliane, né, para fazer uma fala também muito especial para nós e muito cara, né, para o campo da educação como um todo, que é a discussão sobre a questão da alienação. Né? Então, o tema da fala dela é a alienação e a educação, algumas reflexões. Bom, então, agradecemos novamente a todos os envolvidos, né, na organização desse evento, lembrando que ele é resultado de uma parceria, sendo que ele foi possível graças ao trabalho, principalmente que a CAI desenvolve, né, então, a professora Alessandra está à frente desse projeto aí, organizando todas as atividades, estou falando em nome dela também, para agradecer a todos os envolvidos, e além da UEM, temos aí a Unespar, a UEPG e a Unicentro conosco, né, então, a todos os participantes, uma ótima atividade hoje, que a gente aproveite mais esse momento de formação. Tenho certeza que têm sido muito ricas as discussões e nos dado elementos para repensar a nossa atuação enquanto profissionais da educação, dentro dos limites e possibilidades que a gente realmente tem, né? Então, hoje, a gente vai ouvir um pouco da nossa querida Juliane, né, um carinho todo especial por ela, nossa colega aí de pesquisas, de grupo, e a Juliane, então, fazendo uma breve apresentação, ela é pedagoga, formada na Unesp de Bauru, mestre em educação escolar pela Unesp de Araraquara, e ela se doutorou em educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem uma vasta experiência aí na educação básica, né, por 7 anos, trabalhou na rede estadual do ensino de São Paulo, e também no ensino superior. Ela trabalhou como professora efetiva da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, né, por 3 anos, e hoje realiza o estágio dela, um estágio pós-doutoral, na UFSC. E, além de tudo isso, né, ela ainda é educadora popular do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. Então, agora, a gente vai passar com muita alegria a palavra para Juliane Zacarias Bueno. Fica à vontade, Ju, e obrigada mais uma vez. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Primeiramente, eu quero agradecer aos professores organizadores desse ciclo de palestras de formação política, pelo convite aí para participar desse evento. Eu quero também parabenizar aos professores de educação básica, que, além da dedicação ao seu trabalho, enfrentando todos esses problemas que a escola tem vivido aí, também estão se dedicando ao tempo, o seu tempo, para essa formação e para outras formações, para ampliar os seus conhecimentos aí na área. Então, parabéns aí aos professores. Bem, como anunciado aí pela professora Neide, o tema da palestra de hoje é a alienação e a educação, algumas reflexões. Bom, então, antes de mais nada, é necessário fazermos alguns esclarecimentos sobre como o tema será abordado aqui e como serão dados os encaminhamentos nessa palestra.
Como sabemos, a alienação é um tema aí que envolve toda a história da filosofia, na verdade, né? Desde a filosofia clássica até a filosofia contemporânea, aí pensando em várias teorias, e em cada teoria ela recebe determinada conceituação. E aí, na palestra de hoje, o tema da alienação se restringirá ao universo teórico que tem fundamentado esse ciclo de palestras aí desde a primeira palestra, tá? Então, a sua conceituação, o seu tratamento e a relação com a educação será, portanto, realizada vinculada a esse universo teórico que a gente está tratando aqui, tá? Bom, diante disso, então, nós sempre estaremos aí, no decorrer dessa palestra, retomando os apontamentos que foram dados nas palestras anteriores, relacionando ao tema de hoje, ok? Sempre procurando aí dar alguns passos, procurando aprofundar mais um pouco. Então, vamos lá, sempre retomando. Começar pelo começo, pelo ponto de partida, né? Como vimos ali na primeira palestra, o ponto de partida para tratarmos da nossa existência como seres humanos, né? A condição humana que é determinada historicamente, né? Ou seja, não existe condição humana apartada da história, ok? Esse é o ponto de partida. Então, nós nos constituímos como humanos, nós nos humanizamos conforme nós desenvolvemos uma diversidade de atributos que nos distingue de outros animais, né? E aí, socialmente, desenvolvemos essas peculiaridades e transmitimos às próximas gerações. Vimos também que as nossas necessidades especificamente humanas, também possuem um caráter histórico, né? E não há, portanto, como compreender as necessidades humanas desvinculadas da sociedade no qual elas são produzidas, né? Vimos também que as necessidades humanas são supridas por meio dos valores de uso, ou seja, consiste na materialidade que é produzida para satisfazer, suprir as nossas necessidades. E aí é importante fazermos um parênteses aí. Quando eu falo materialidade, material, eu não estou me referindo só àquilo que é tangível, palpável, né? Vamos pensar, por exemplo, aí na arte, né? Ela constitui a materialidade, ela satisfaz as nossas necessidades, são parte das nossas necessidades humanas, né? Bom, os valores de uso, por sua vez, eles são produzidos por meio de determinados meios de produção, que são o quê? Maquinários, matéria-prima, instrumentos de trabalho, instalações, etc., que, por meio do trabalho humano, então, é permitido a produção dos valores de uso. E aí, um exemplo ótimo, né, que é importante recordar, de um filme muito bom do Stanley Kubrick, né, foi dado o exemplo daquela cena do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é jogado o osso e na cena seguinte, uma espaçonave. Isso é muito simbólico, né? O que isso significa? E não se trata só do trabalho e dos instrumentos de trabalho. Não se trata só do trabalho e dos instrumentos de trabalho, mas do processo de aprimoramento, né? E também do acúmulo de conhecimento e na medida que nós transmitimos isso às próximas gerações, né? Vejam aí que se tratam de elementos fundamentais para compreendermos a nossa existência. O que isso significa? E aí, isso eu vou retomar no decorrer de toda a palestra. Desenvolvimento científico, aprimoramento tecnológico, habilidades humanas, o conjunto combinado do trabalho, logístico do trabalho, tudo isso em constante aprimoramento, desenvolvimento e acúmulo que torna possível o quê?
a diminuição cada vez maior do tempo necessário de trabalho para suprirmos as nossas necessidades e o aumento do tempo disponível. Para quê? Tempo livre para aprimorarmos a nossa cultura, para a fruição, para o que for. Vejam, possibilidade. No entanto, como foi dito em palestras anteriores, por motivos históricos, ocorreu a apropriação privada dos meios de produção. E a partir disso, a cisão entre duas classes, a classe proprietária desses meios de produção e a classe despossuída deles. À medida que se tem essas duas classes, a classe proprietária dos meios de produção, então, dita à classe não proprietária as condições sob as quais ter acesso aos valores de uso. Tem-se, então, aí o surgimento da exploração do trabalho alheio. E aí nós vimos, mas como que isso foi garantido por tanto tempo na história, né? E aí, tem-se aí também a criação de todo um aparato, né, repressivo, coercitivo e persuasivo que permite a manutenção dessa ordem, né? Foram desenvolvidas diferentes formas de Estado que possibilitou aí a continuidade disso. Bom, e aí então, no decorrer da história, em diferentes relações de produção que se desenvolveram e diferentes modos de produção, se desenvolveram também diferentes formas de Estado. Se desenvolveram diferentes formas de exploração do trabalho também. Vamos pensar na antiguidade, né? Vamos lembrar lá, história geral. A sociedade dos fenícios, dos mesopotâmicos, a sociedade da antiga Grécia, a sociedade romana, patrícios, faraós, os nobres, em relação de exploração com quem? Com os plebeus, camponeses, escravos. Aí vou abrir um parênteses que é importante, né? Sabemos muito bem hoje que não surgiram e não se desenvolveram só diferentes sociedades em que houve essa apropriação privada dos meios de produção. Também houve sociedades em que isso não havia. Eu não vou citar aqui essas sociedades pelo tema da palestra, mas sabemos bem o que acabou por acontecer com essas sociedades. Mas vou relembrar daqui a pouquinho, mais uma vez, vou comentar sobre elas, né? Fechando parênteses. Na Idade Média, os senhores feudais e os camponeses, ali no feudalismo, paralelamente a isso, no Império Bizantino, né? A nobreza e a exploração, né? dos camponeses. Bom, e depois, agora bem recentemente, nós presenciamos aí, normalmente eles chamam como mercantilismo, não é isso? Mercantilismo. Que foi o quê? O processo de colonização aqui na América e também na África, e que ocorreu o trabalho escravo, né? Muitos de nós, muitos que estão assistindo aí, né, tiveram bisavôs ou tataravôs escravos. Mas o que é um escravo, né? No que consiste o trabalho escravo? Vejam, um ser humano submetido à condição de escravo, ok? Na medida em que ele passa a ser propriedade de outro ser humano, é incrível, né? Parar para pensar nisso, né? Ele deixa, então, se ele é propriedade de outro, ele deixa de ser concebido como humano. Ele passa a ser somente um instrumento de trabalho, um meio de produção, que pertence ao seu proprietário.
Portanto, ele é um ser alienado de si mesmo. Ele é alienado da condição de humano. Ele é uma coisa, ele é uma mercadoria, ok? Trata-se aqui de uma condição de desumanização. Agora vejam bem, houve uma geração de indivíduos que foram desprovidos da condição de humano. E a geração seguinte nasceu já desprovida dessa condição. Já nasceu como escravo. E assim, a geração seguinte também. Isso nesse período histórico, né? Mas, na realidade, esse período histórico que eu estou descrevendo aqui foi um momento de transição para um novo modo de produção. O modo como nós vivemos hoje. Então, vamos lá. Esse processo não foi nem um pouco tranquilo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas sabemos bem que se tratou de um processo permeado por revoluções, né? E foi marcado pela expulsão de camponeses na Europa das suas terras, foi marcado pela colonização africana, pela colonização da América e pelo genocídio do povo indígena e escravização, tanto do povo indígena como do povo africano. E um processo, vejam bem, que possibilitou um gigantesco acúmulo de riqueza pela exploração que houve das riquezas nas colônias. Um gigantesco acúmulo de riqueza, tanto na forma mercadoria, como na forma dinheiro, que tornou possível, lembra que eu falei há pouco, desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, tornou possível um acelerado desenvolvimento dessas forças produtivas, como nunca visto antes da história, e a germinação de novas relações de produção. Bom, eu disse que cada sociedade estabeleceu diferentes relações de produção entre essas duas classes fundamentais, ok? Aqui nessa transição, isso também não foi diferente, né? Agora, nessas novas relações de produção, os indivíduos que pertencem a essa classe desprovida de qualquer meio de produção, para satisfazer, então, as suas necessidades, eles precisam comprar algo. Mas para comprar, eles precisam vender algo. Como foi dito aqui em palestras anteriores, a única mercadoria que esses indivíduos têm é a sua força de trabalho. Então, eles vendem a sua força de trabalho e, ao ser explorado o seu trabalho, eles conseguem, então, comprar os valores de uso necessários à sua sobrevivência. Bom, foi dado um exemplo na primeira palestra do dono de carrinho de hambúrguer e do Dr. McDonald's, né? Bom, ao invés do hambúrguer, poderíamos usar aí uma série de exemplos. Poderíamos pensar em várias coisas aí. Um exemplo poderia ser a educação. Olhem só. Ao invés de vender hambúrguer, eu poderia vender educação. Vamos supor que eu dou aulas particulares de inglês, ok? Vendo aulas de inglês ao invés de vender hambúrguer. Vendo o meu ensino de inglês. Bom, a aprendizagem ocorrendo da forma mais sistemática ou não, no final desse processo, o meu aluno terá um diploma de fluente em língua inglesa, ok? Eu vendo porque produzi a minha aula de inglês? Não. Eu vendo porque eu sou proprietária de uma instituição de ensino de língua inglesa.
sendo essa instituição o próprio espaço da minha casa, ou um espaço independente, ou até mesmo, hoje em dia, podemos falar uma plataforma online, ok? Eu vendo aula de inglês ao invés de eu vender hambúrguer. Assim, com o pagamento da mensalidade dos meus alunos, eu consigo comprar hambúrguer, consigo comprar o arroz, consigo fazer aulas de natação, etc. No dia seguinte, eu preciso novamente vender as minhas aulas de inglês e comprar tudo de novo, e assim por diante. Vendo e compro. Produzir a minha vida, tá certo? Porém, assim como eu preciso desses valores de uso, outros bilhões de indivíduos também precisam desses valores de uso para satisfazer as suas necessidades. E assim como eu tive a ideia de vender aulas de inglês, outras pessoas tiveram essa brilhante ideia. Aparece então o Dr. Wizard. O Dr. Wizard instala, constrói a sua escola de inglês na rua de casa. Onde quer, na verdade, no país que eu vá, em qualquer estado do país que eu vá, eu vou encontrar uma escola Wizard de língua inglesa. Tem-se aí a concorrência. Bom, e nessa concorrência sabemos bem quem venceu, né? Dr. Wizard. E o que aconteceu comigo? Eu perdi os meus alunos. Eu fali. Eu não consigo mais comprar os valores de uso para satisfazer as minhas necessidades. Só que a única coisa que eu sei fazer é ensinar inglês. O que eu vou fazer, então? Pego o meu currículo, vou até a escola do Dr. Wizard e ele generosamente me contrata para eu trabalhar na escola dele de inglês. Bom, vendo a minha força de trabalho para o Dr. Wizard, trabalho, dou aulas de inglês na escola do Dr. Wizard, ao final do mês, recebo uma determinada quantidade de dinheiro, que chamamos salário. Com esse salário, eu compro arroz, hambúrguer, macarrão, pago minha conta de luz, assisto TV, supro minhas energias e no dia seguinte despendo as minhas energias dando aulas de inglês na escola do Dr. Wizard. Bom, é por meio dessa relação que vai acontecer a exploração do trabalho na forma capitalista. Bom, eu não tenho tempo aqui suficiente para adentrar mais nisso, mas vamos lá. Com essa pequena introdução, podemos fazer já alguns apontamentos interessantes aí. Em linhas gerais, para que ocorra a compra e venda dessa mercadoria específica, força de trabalho, são necessárias algumas condições. Bom, além da condição de eu não possuir nenhum meio de produção, porque se eu possuísse, eu não ia vender a minha força de trabalho, também é necessária outra condição, que o trabalhador seja livre. Livre? Sim, que o trabalhador seja livre e proprietário de sua força de trabalho. Senão, não seria possível acontecer compra e venda entre proprietários. Aí uma comparação. Na relação de produção que eu estava me referindo há pouco, que o trabalho escravo, é de responsabilidade do proprietário do escravo a manutenção desse instrumento, assim como os outros instrumentos de produção de sua propriedade, responsabilidade dele a manutenção desse instrumento, o escravo. Por meio do quê? Alimentação, moradia, etc. Nessa relação social que eu estou me referindo aqui, é de responsabilidade do trabalhador
suprir as suas necessidades, ter acesso a esses valores de uso. Bom, outra condição necessária para essa relação de compra e venda da força de trabalho. Ela deve ser realizada demarcando um determinado tempo. Ela não pode ser realizada de uma vez por todas. Porque senão isso caracterizaria não uma relação entre possuidores de mercadorias, de compra e venda, de alienação de força de trabalho, mas se caracterizaria como trabalho escravo, a alienação da própria pessoa do escravo. Então, aí, essa diferença é fundamental. Não é mais o trabalhador que é uma mercadoria, que é o que acontece no trabalho escravo. Aqui é a força de trabalho que se constitui como mercadoria. Eu precisaria de mais tempo, mas, enfim, como nós temos pouco tempo, eu vou tentar falar um pouco da relação disso, tudo que eu estou falando, com a educação. Dando continuidade ao nosso exemplo, então. Assim como eu apresentei o meu currículo para o Dr. Wizard, outras pessoas também apresentaram o currículo. Só que eu, como além de falar bem o inglês e ensinar muito bem o inglês, eu morei por 2 anos na Inglaterra e fiz aulas de inglês lá. E consegui a vaga. Só tinha uma vaga. E eu consegui essa vaga. O que isso significa? Eu inviabilizei os outros candidatos de venderem a sua força de trabalho. Eu inviabilizei aos outros candidatos de comprar os valores de uso necessários para a sua sobrevivência. Existe, assim, não um ou dois, existe um exército de pessoas aí na espera para uma vaga de aula de inglês. Não só na escola do Dr. Wizard, mas em outras escolas. Um exército industrial de reserva pela vaga para dar aulas de inglês. E assim como existe a escola de inglês Dr. Wizard, existem uma série aí de escolas de inglês pelo mundo, CCAA, Cultura Inglesa, etc., etc., em concorrência pela matrícula de alunos, em concorrência com o Dr. Wizard. Bom, vamos aí lembrar de um elemento fundamental para a condição da nossa espécie, né, como humanos, né? O desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Desenvolvimento científico, o aprimoramento tecnológico, a habilidade dos trabalhadores, o conjunto, né, combinado, logístico da atividade do trabalho e o aprimoramento disso, que, como eu disse, torna possível cada vez menos tempo de trabalho necessário e cada vez mais tempo livre aí para nos tornarmos cada vez mais ricos como humanos, né? Lembram bem? Bom, nessa sociedade em que tem como base a apropriação privada dos meios de produção e a exploração do trabalho na forma capitalista, essas forças produtivas possuem finalidades muito específicas. Vamos lá. Voltando aí ao nosso exemplo. O Dr. Wizard precisa vencer a sua concorrência, ok? Bom, para conseguir mais alunos, o que ele vai fazer? Ele, o quê? Quadro negro? Giz? Livro didático físico? Isso é coisa do passado, né? Agora eu vou reestruturar todo o meu ambiente de trabalho, né? E isso dá certo. Quer dizer, deu certo por algum tempo. Ali na concorrência,
não tem mais sequer ambiente físico de trabalho, não sequer nem aulas presenciais. Profissionais, os professores não são só mais professores ali, eles são youtubers. Dr. Wieser precisa atualizar mais uma vez toda a sua linha produtiva. E assim por diante. Vejam, desenvolvimento científico, aprimoramento tecnológico, capacitação dos profissionais. O que isso significa? Conhecimento sistematizado. E tudo isso para quê? É necessário, imprescindível para vencer a concorrência. Então vamos lá. O desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da habilidade, do trabalho humano, que nos tornaria mais ricos como humanos, aqui, nessa forma social, é imprescindível para vencer a concorrência. Ok? E assim, os capitalistas, os indivíduos da classe capitalista, continuarem sobrevivendo como capitalistas, explorando o trabalho alheio, ao passo que os indivíduos da classe trabalhadora continuarem vendendo a sua força de trabalho, sendo explorados, e comprarem os meios de subsistência necessários para sobreviver. Então, vamos lá. Como vimos, em diferentes momentos da história, a partir da apropriação privada dos meios de produção, e ao se desenvolverem diferentes relações de produção, e se estabelecerem diferentes meios de garantir essa propriedade privada dos meios de produção e de exploração, e nós vimos de que modo vai garantir tudo isso. Vimos que é por meio da repressão, da coerção, da persuasão. O Estado nasce como a esfera responsável por essa tarefa. Em cada conjuntura histórica, em cada forma de sociedade, ele assume determinado perfil. No feudalismo, eu não vou descrever aqui qual foi o papel do Estado no processo de genocídio do povo indígena, do povo africano e na exploração das colônias. No entanto, no florescimento do modo de produção capitalista, o Estado, mais uma vez, precisa reconfigurar o seu perfil. E aí, lembrando, né, desse processo revolucionário aí, ocorreram grandes revoluções, né? E ele precisa, mais uma vez, assumir um novo aspecto. E é importante, eu vou abrir um parênteses aí, é importante dizer que não se trata da intencionalidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que ali, arquiteto, vamos mudar tudo. Ou de um indivíduo transcendental, ahistórico, superior à história, que está mexendo ali em peças ali e transformando as coisas. Eu estou descrevendo aqui um período de séculos, de transformações ocorridas, realizadas pelo conjunto da humanidade, ok? Fecha parênteses. Bom, lembrando que as condições para que ocorra a relação de compra e venda da força de trabalho é que seja livre, o trabalhador seja livre, proprietário de sua força de trabalho. Só que o que significa essa força de trabalho? Significa a sua capacidade de trabalho. E para que ele tenha essa capacidade de trabalho, essa capacidade precisa ser construída, viabilizada. Outro fator importante, os meios de produção. É necessário condições sociais específicas para que esse meio de produção entre em funcionamento. Condições espaciais, estruturais, geográficas que viabilizem esse processo.
Bom, o Estado intervém de várias formas nessa conjuntura. Lembremos aí, políticas sanitaristas, saneamento de água e esgoto, iluminação pública, hospitais públicos, telégrafos, ferrovias, escolas públicas. Uma série de demandas apresentadas naquela época, imprescindíveis. E aí, como isso se reflete na organização política, né? Aí eu vou tentar dar um exemplo mais próximo de nós, aqui no Brasil. O ano é 1889, Primeira República. O chefe é Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês sabem quais eram os ministérios na época? Vamos lá. Lembro das funções que eu falei até agora, das atribuições do Estado, né? Vamos lá. Ministério da Justiça, Ministério da Marinha, Ministério da Guerra, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Fazenda, Ministério do Interior, Ministério da Agricultura, olhem só, Ministério do Comércio e Obras Públicas e, por fim, não menos importante, o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que tinha na época o nosso ministro Benjamin Constant. Ano 1889. 85% da população brasileira na época era analfabeta. Isso em números oficiais. Saltando. 1960. 60% da população brasileira com mais de 15 anos era alfabetizada. Saltando. Hoje. 3% de analfabetos no Brasil. Voltando, 1950. Gente, no Brasil, em 1950, 60% da população vivia em zona rural. Poderíamos aí fazer outras comparações aí, vamos lá. Domicílios brasileiros com energia elétrica em 1950. E hoje? Tá, eu poderia falar aqui dos telégrafos, correios, rodovias, computadores, smartphones, etc. Tudo isso para quê? Para falar um pouco, tentar contextualizar um pouco de todas essas transformações que ocorreram nos últimos, 100 ou 50 anos apenas. E a altíssima velocidade com que se desenvolveram as forças produtivas do trabalho. E isso, no mesmo modo de produção, com as mesmas relações fundamentais de produção. E não só isso, se expandiu geograficamente esse modo de produção, abocanhando setores, inclusive, que até pouco tempo atrás ele não estava presente. O que isso significa? Conforme ocorre a expansão do modo de produção capitalista, tem-se, portanto, o desenvolvimento de medidas que auxiliem condições necessárias, portanto, para se desenvolver determinadas capacidades e preparo que deixem os trabalhadores aptos para o trabalho. Assim também, estruturar todo um universo espacial para que torne possível a instalação dos meios de produção e que torne possível todo esse aparato produtivo. No entanto, como eu disse, a concorrência está aí. E é preciso vencer. É preciso abocanhar setores que até o momento não faziam parte da minha linha produtiva. Vejam, se antes, em seu florescimento, esse modo de produção necessitava que o Estado assumisse um conjunto de tarefas contingenciais
como expandir determinadas instituições para o seu pleno desenvolvimento. Conforme o capital se consolida, essas tarefas se tornam obsoletas. O Estado, então, passa a exercer cada vez melhor as tarefas que lhe são precípuas, que lhe são específicas. E quanto à escola? Vejam, algumas atividades antes demandavam instituições, profissionais específicos para o seu desenvolvimento. Com o aprimoramento tecnológico e científico, como vimos, essas atividades se tornam obsoletas. E aí? Vou dar um exemplo. Eu fiz aula, não, é sério, eu fiz aula de datilografia por 9 meses. Tá? Eu era um adolescente, meu pai tinha máquina de escrever em casa e 9 meses, até hoje, não esqueci. Acredito que muitos que estão aí assistindo devem guardar de recordação aí, não sei, né? Deve guardar de recordação o diplominha lá da escola de datilografia, né? Pois bem, a escola vai, em cada conjuntura, assumindo, abraçando novas tarefas, e em outros momentos, essas tarefas deixam de ser necessárias, pois determinadas habilidades passam a ser incorporadas à própria vida cotidiana do trabalhador. Bom, e aí, diante de tudo isso que eu estou falando aqui, é importante fazer uma observação. Quando a gente ouve assim discursos como, é uma questão de vontade política, porque temos aí disputa entre diferentes projetos políticos no poder, e se elegemos um determinado projeto político, nós vamos conseguir mais democracia. Vejam, gente, a democracia é a forma de organização política mais adequada para esse modo de produção. E cada vez mais adequada. É perfeita. E se um determinado projeto político se vê em determinada conjuntura como vitorioso, pode em outro momento se tornar obsoleto. E passa a ser necessário, então, substituí-lo. E é substituído. Tranquilamente, sem problema. Ok? De qualquer modo, independentemente do projeto político que estiver no interior do Estado, jamais, de forma alguma, esse projeto está em oposição à propriedade capitalista dos meios de produção e à exploração capitalista do trabalho. Não vamos guardar qualquer ilusão quanto a isso, ok? Bom, e falando aí em abocanhar setores, tornando-os produtivos de capital, eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Observem aí. É uma tabela que mostra para vocês o número de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa. Nos últimos, o quê? Aí, 40 anos. Em verde, vocês observam aí, os alunos matriculados em instituições privadas de ensino. E em azul, os alunos matriculados em instituições públicas de ensino. Por essa tabela, podemos comparar como foi o crescimento das universidades públicas e das universidades privadas nos últimos 40 anos. O que está acontecendo? Mas é uma questão de vontade política do governo. Gente, 1980, 1990, 2000. Poderia eu ter trazido aqui, né, 2021, seria diferente? Bom, em algum momento, nessa tabela, há uma reversão dessa ordem? Para reverter esse processo
Se trata simplesmente de trocar a equipe que está na administração do Estado? Olhando essa tabela, parece ser meio absurdo pensar nisso, né? Bom, então vamos lá. Diante disso, retomando, a condição humana de existência é dada historicamente, é construída historicamente. As necessidades humanas só podem ser compreendidas se compreendemos a sociedade na qual elas estão inseridas. Nessa tabela aí, vocês viram educação. Se eu apresentasse uma tabela sobre hambúrguer, poderíamos falar sobre música. Poderíamos falar sobre alface. Nessa sociedade, produzimos a nossa existência com base na propriedade privada dos meios de produção, a propriedade especificamente capitalista, e sobrevivemos com base nas relações capitalistas de exploração do trabalho. Essa tabela aí parece demonstrar que, na verdade, essas relações estão se expandindo, e não só se expandindo, mas se expandindo de forma cada vez mais acelerada. Vocês viram aí alguma codeterminação? Eu só vi uma escala subindo, e subindo muito. Bom, aí vocês me perguntam, e agora? Bem, assim como não podemos cair na ilusão de que a questão é simplesmente as pessoas que estão à frente da administração do Estado, como se isso fosse mudar a situação, também não podemos cair na ilusão, como já foi dito aqui nesse ciclo de palestras, de que, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Há 200 mil anos nós produzimos a nossa vida como humanos. O modo de produção capitalista existe há o quê? 400 anos. Ora, se a história é feita por nós, se ela é constituída pelo conjunto da humanidade, e se apresenta esse panorama que vocês estão vendo aí, esse panorama degradante, devastador, do modo como estamos produzindo a nossa existência, cabe a nós, então, revertermos esse processo. Ok? Bem, o propósito dessa palestra era fazer algumas reflexões, mesmo que brevemente, sobre a relação entre a educação e a alienação. Eu espero ter contribuído, de alguma forma, com o percurso desse ciclo de palestras e continuo aí à disposição de vocês. É isso, Neide. Nossa, Juliane, muito obrigada aí pela discussão. Com certeza, acho que você conseguiu fazer uma síntese, né? Unir a tua fala com tudo que foi dito até agora. Novamente, os participantes aí têm elementos para compreender essa totalidade que a educação está inserida, né? E entender melhor a realidade, o momento que a gente está vivendo. Claro, a gente tem tido muitos depoimentos dos participantes se sentindo um pouco chocados, né? Porque, afinal, essa discussão que a gente tem apresentado ao longo desse ciclo, ela foge um pouco do que convencionalmente a gente lê por aí, né? Infelizmente, a gente tem muito essa perspectiva de acreditar mesmo, né, numa mudança pelo Estado, ter ilusões de melhorias, como se dependesse apenas da nossa vontade, né? Então, assim, acho que a mensagem que você deixa é perfeita, né, no sentido de dizer que tudo é histórico, então, se a gente chegou aqui historicamente, isso não significa que isso não vá se modificar, mas sim que a gente precisa compreender essa realidade para poder atuar de alguma forma, né, dentro dos limites que a gente sabe que há, para uma transformação possível, né, reverter todo esse quadro.
Juliane, eu quero agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela discussão maravilhosa que você fez. Tenho certeza que acrescentou muito, né, para a nossa formação, me incluo aqui, né? A gente sempre está aprendendo uns com os outros, isso é muito rico, viu? Muito obrigada, obrigada a todos e todas que estão participando aí. Obrigada aos organizadores novamente. Deixamos aí o nosso abraço para todos e também, né, convidamos vocês, então, a continuarem acompanhando as palestras que vão até novembro, sendo exibidas aí uma por mês, ok? Então, um abraço a todos, continuem se cuidando, né? Ainda estamos num momento bastante delicado. Sei que vocês da educação básica estão correndo aí um sério risco, né? Mediante o retorno iminente aí das aulas, mesmo sem a vacinação completa. Então, todo cuidado é pouco, cuidem-se bem, e vamos prosseguir aí nos nossos estudos para entender de um modo bem mais amplo, né, tudo que está acontecendo na nossa realidade hoje, tá? Juliane, muito obrigada mais uma vez, tá? E um abraço a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.